Finalizado o segundo turno das eleições municipais 2024, que ocorreu no último dia 27 de outubro, e em Pelotas, Fernando Marrone, do PT, de 68 anos de idade, formado em engenharia elétrica, servidor também da Universidade Federal de Pelotas, se consagrou prefeito do município em uma votação apertada. Ele que já havia sido prefeito de Pelotas entre os anos de 2001 e 2004. Diversas autoridades se manifestaram após o resultado da eleição, dentre elas a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que parabenizou o prefeito eleito Fernando Marrone, e também em outro tweet destacou a vitória de Daniela Brizolara, a primeira mulher negra eleita vice-prefeita no município. O governador Eduardo Leite, nas redes sociais, também se manifestou ainda na noite de ontem, logo após o resultado da votação, falando sobre as 5 cidades que elegeram prefeitos, entre elas Pelotas, e renovando o compromisso com os prefeitos eleitos aí para esse resto de gestão também que o governador Eduardo Leite tem pela frente. Claro, vai fazer em parceria com os municípios. Os números da eleição foram divulgados 100% das urnas apuradas às 7h14 do último domingo. Fernando Marrone teve 87.737 votos, o que equivale a 50,36%. E Marciano Peronde, do PL, com 86.474 votos, o que significa aí 49,64%. Foi uma votação apertada, provavelmente uma das mais apertadas da história no município. Foram apenas 1.263 votos de diferença. Eu trago para você aqui uma arte interessante para nós analisarmos sobre a vantagem em diversos horários de votação. Aqui às 19h19, nós já tivemos a confirmação do resultado oficial. Notem como a vantagem de Fernando Marrone foi diminuindo em relação a Peronde ao longo da eleição. Por exemplo, às 17h43, nós tínhamos 54,55% de Fernando Marrone a 45,45%. Aqui nós já estávamos falando, entre 5h43, 18h08, por volta aí de 3.000, 3.500 votos de diferença. Esses 3.000 votos começaram a baixar aqui a partir das 18h08, ainda não dando tantos sinais de que a votação seria tão apertada, mas principalmente às 18h33, quando nós já tínhamos 88%, 87% das urnas apuradas, essa vantagem, que de início era de 56% de Fernando Marrone, caiu para 51%. E às 19h19, com o resultado oficial, 50,36%. Nós temos aqui menos de 1 ponto e meio de vantagem em relação a Fernando Marrone a Marciano Peronde, do PL. Quando nós olhamos os números totais desse segundo turno, foram ao todo 184.700 votos. Só que é bom lembrar que desses votos, os votos válidos, ou seja, que foram para os candidatos de fato, foram apenas 174.211. Mais de 10.000 pessoas aí, das que foram votar, ou anularam ou votaram em branco. Os votos nulos somaram 3% exatos, 5.542, e os votos em branco somaram 2,68%. Significa aí 4.947 votos. Vamos olhar um pouquinho mais sobre esse número aqui de baixo do Tribunal Eleitoral, que fala sobre a abstenção. Nós tivemos 25,71% da abstenção. O comparecimento nesse segundo turno diminuiu, e é uma tendência que segue sempre nas eleições, sejam elas as eleições municipais ou as eleições gerais, de um comparecimento menor, uma abstenção inclusive maior no segundo turno das eleições. Em Pelotas se confirmou essa tendência. No primeiro turno nós tivemos 60.500 eleitores que não foram votar. Esse número cresceu no segundo turno, 63.931. Automaticamente, menos pessoas indo votar, o comparecimento também diminui. No primeiro turno nós tivemos 188.131 e agora o número de 184.700 nesse segundo turno. Vamos dar uma olhadinha nos resultados nas outras cidades, das outras 4 cidades que tiveram segundo turno. A capital, Porto Alegre, Sebastião Melo confirmou a tendência, ele que já quase havia levado a eleição no primeiro turno, foi reeleito prefeito de Porto Alegre, ele que é do MDB, com mais de 400.000 votos, 406.467 para ser mais exato, 61%. Maria do Rosário, candidata do PT, ficou em segundo lugar com 254.128 votos, que equivale a 38,47%. Vamos olhar outro colégio eleitoral, que é grande aqui no estado, que é Caxias do Sul. A Adiló, do PSDB, conquistou 116.730 votos, uma votação não tão apertada, mas Scalco, do PL, conquistou 110.476 votos, uma diferença aí de pouco mais de 5.000 a 5.500 votos entre um outro candidato.
Olhando outra cidade, Canoas, 75.688 votos, teve o candidato Ayrton Souza, do PL, que foi eleito. Jairo Jorge, que é prefeito de Canoas, não conseguiu a reeleição, 69.518 votos. Quando nós analisamos Santa Maria, que era outra cidade aqui do Rio Grande do Sul que tinha segundo turno, nós tivemos uma votação que elegeu Rodrigo Décimo, do PSDB, com 76.803 votos, o que equivale a 54,50%, e Valdeci Oliveira, do PT, ficou em segundo lugar, com 64.113 votos. Vamos olhar agora do maior colégio eleitoral do país, São Paulo, que teve uma disputa muito acirrada no primeiro turno, mas nesse segundo turno com uma certa folga aí de Ricardo Nunes, que foi reeleito para a Prefeitura de São Paulo. Aí é o São Paulo, né, que teve uma campanha com ânimos muito exaltados entre Pablo Marçal, José Luiz da Atena, que protagonizaram aí alguns momentos pitorescos durante a campanha, os debates da eleição em São Paulo, mas que acabou com Ricardo Nunes reeleito com 3.393.110 votos contra 2.323.901 votos de Guilherme Boulos, do PSOL. Bom, agora vamos olhar como ficou a distribuição dos partidos das prefeituras, os números atualizados após esse segundo turno. O PSD segue ainda com a maioria das prefeituras no país, 887 prefeituras, o MDB em segundo lugar com 854 municípios, o PP com 747. Pegando aí o confronto que nós tivemos em Pelotas, PT-PL, o PL tem mais prefeituras a nível nacional, 516, esse número ampliou, e o PT, 252 prefeituras. Vamos olhar o nível estadual. No Rio Grande do Sul, o PP lidera essa lista, 164 municípios, seguido pelo MDB com 126. O PL tem 37 prefeituras e o PT 20. A gente pode olhar aqui também que o PDT aparece nessa lista em terceiro lugar com 50 prefeituras. E na Zona Sul, os 23 municípios que compõem a Zona Sul, tivemos então a alteração, o PT ganhou mais uma prefeitura, 3 prefeituras, o PT tem Pelotas, Rio Grande e também São Lourenço do Sul, mas é o Partido Progressistas que tem mais prefeituras na Zona Sul, 10 municípios, seguido pelo MDB com 6, logo após o União Brasil. PDT e PSDB têm uma prefeitura dos 23 municípios aí que compõem a Zona Sul. Esses são números da eleição 2024, o segundo turno que foi concluído nesse dia 27 de outubro. Rede Câmara Pelotas nas eleições 2024, seu voto passa por aqui.